Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, eu e o Arthur. O Arthur já está quase no final do curso de psicologia, já defendeu o TCC. O projeto do TCC. Aí agora o Comitê de Ética aprovando, a gente realiza as entrevistas e finaliza o TCC. E nós vamos falar sobre a devoção mariana. E a pergunta que sempre começa, né, Arthur? Nós vamos aqui falar para você é o seguinte: quando começou a devoção mariana? É essa pergunta que tem. Porque nós da Igreja Católica falamos de Nossa Senhora o tempo todo, todas as igrejas têm Nossa Senhora, as festas de Nossa Senhora em geral são festas universais, então toda paróquia celebra, paróquia celebra a Imaculada Conceição e assim por diante. Veja bem, quando começou a devoção a Nossa Senhora? Se a gente parar para pensar, ela começa lá no livro do profeta Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você pensa, e aí eu queria que você desse um toque, quando o profeta Isaías anuncia que Deus vai dar um sinal, e que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome do filho será Emanuel, que quer dizer Deus conosco, como que isso na cabeça das pessoas da época, na psique da pessoa da época, vai criando uma expectativa de santidade para essa virgem? Primeiro porque depende de quem fala, né, padre? Então Isaías era reconhecido como profeta, claro, porque Deus lhe confiou uma missão, porque Deus ali deu uma missão e ele foi anunciar a palavra, mas primeiro porque ele era um homem de Deus, ele era autêntico na sua fé. Então, a partir dessa palavra de Isaías, o povo acreditava em sua palavra porque ele via que aquele homem é realmente um homem de Deus, um homem que tem uma integridade de vida. E ali desperta uma sensibilidade para a gente, a partir daquele momento, reconhecer os sinais e ver se ele é um homem que anuncia a palavra de Deus, se ele é um homem de Deus, ele não está errado. Então isso vai acontecer. Então cria uma certa ansiedade boa no povo, né? Porque nós temos uma ansiedade normal, que é boa, que é inerente ao ser humano, e uma ansiedade que é doentia. Mas cria uma ansiedade boa de esperar pelo Senhor, de esperar por esse Emanuel. Eu posso dizer que essa ansiedade seria uma expectativa, com certeza, uma alegre expectativa. Verdade. Traduziria a palavra ansiedade no sentido positivo. Com certeza. Esperar. E é interessante quando você fala do homem que anuncia. Isaías é um homem experimentado. É um homem experimentado por Deus. É um homem que sentiu Deus no coração e Deus o anjo passa aquele braseiro na boca dele e ele se purifica do seu passado de linguagem chula, e agora se torna um homem que anuncia a Deus. Agora, veja o que ele diz, isso na boca do profeta Isaías. Deus vai vir, vai em carne e osso, nós vamos encontrar com ele, nós vamos conhecer a mãe dele, que coisa fantástica. E ali já começa a gerar essa expectativa. Quem é essa virgem? Agora, é interessante, quem revela essa virgem para nós? Quem fala assim, é essa aqui? É o dedo de quem que aponta? O anjo Gabriel. O arcanjo São Gabriel. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 27. No 6º mês, o anjo Gabriel apareceu uma virgem prometida em casamento a José. Agora veja, um profeta poderoso como Isaías. O arcanjo, a palavra ângelo significa mensageiro de Deus. Então, um arcanjo vem, um anjo vem e identifica. É essa aqui. E aí tem todo aquele caminho, até a Virgem Maria entender que é ela, o impacto, né? Como posso estar grávida se eu não conheço homem nenhum? Se eu nunca me deitei? A palavra bíblica, conhecer ali, tem o significado de relação sexual.
eu não conheço homem algum, sou virgem. Aí o arcanjo vai, o Espírito de Deus te cobrirá com sua sombra. E é bonito a gente perceber essa dúvida de Nossa Senhora, porque muitas vezes, ao nos depararmos com o dogma de que Maria foi concebida sem o pecado, é como se Maria fosse ausente da humanidade, né? É como se Maria fosse, é toda de Deus, então eu não... Deus fala e não tem dúvida, não tem sentimento humano, não tem emoção humana, mas não, ali está presente a humanidade de Maria, e também reconhecer se é realmente a palavra de Deus e ver que aquilo não era da cabeça dela, né? Aqui existe uma pedagogia. A santidade é para mim. A santidade é para você. Mas eu sou um pecador. Olha o Isaías lá. Ele também era, tinha a boca suja. Não é isso? Leia o capítulo 6 do livro do profeta Isaías. A Virgem Maria, ela na verdade, do ponto de vista teológico, é como dissesse assim, Deus fez a mulher, e a mulher pisou na bola. E ao pisar na bola, o marido foi junto, o Adão. E tanto é que o arcanjo a chama de Eva, ao contrário. Ave são as mesmas letras de Eva. E aí, na verdade, no meio dessa humanidade, Deus planta uma criatura que devolve à humanidade o selo, a sensação, a dignidade do paraíso perdido por Eva. Criação. É a nova criação. É o novo jardim, né? Um novo jardim. Ali, a Maria é o próprio jardim onde vai ser plantada a árvore da vida, aquela árvore que fala, venha que eu tenho a vida em abundância, tomai e comei, diferente daquilo que o Senhor falou em Gênesis, né? Não aproximes da árvore que está no centro do jardim. Então ela é o próprio jardim. E nesse momento a Virgem Maria se torna o exemplo, ela se torna a baliza de onde deve chegar o crente. Atenção, católico é crente, a nossa fé. Sou católico, crente, sincero. Então nós somos crentes. No Brasil a gente perdeu esse nome, mas nós somos crentes. Os outros protestam a nossa crença, por isso protestantes. Mas veja, então a Virgem Maria ela é o símbolo da igreja. No livro do Apocalipse, ela se confunde com a igreja. Então, quando no capítulo 12 do Apocalipse, por quê? Porque a igreja, a esposa de Cristo, ela deve ter, e a esposa não no sentido sexual, a esposa ela tem que ter aquela sensação e aquela parceria e aquela fidelidade e aquela fé que a Virgem Maria teve. Então, Nossa Senhora ao mesmo tempo o modelo de cristã, o modelo de igreja. E ao mesmo tempo ela é a síntese da igreja. Interessante, padre, que existe um autor católico, Scott Hahn, que ele foi protestante de uma grande igreja dos Estados Unidos, foi à procura da verdade. Primeiro ele foi contestar a igreja católica, né? Ele começou aí nas celebrações da missa para poder conhecer mais a doutrina católica e nos seus cultos ele poder criticar, mas ele acaba ficando impressionado com a liturgia da igreja e acaba se convertendo. E ele tem um livro sobre Nossa Senhora que ele vai falar que Maria é a síntese do gênero humano. Por quê? Nós somos feitos de expectativa e realidade. Muitas vezes a nossa vida é uma busca por aquilo que eu desejo ser, mas eu piso na bola. Eu tenho uma realidade intrínseca em mim. E Maria está unido a essas duas dimensões do humano. Porque a expectativa de Nossa Senhora é o mesmo que a sua realidade. A realidade de Maria é o mesmo que a expectativa. Porque ela é tão integrada a Deus que expectativa e realidade se unem numa só pessoa. E nesse sentido, você percebe que a humanidade que perdeu a dignidade com o pecado de Adão e Eva recompõe-se em Maria, que gera Deus humano. Então, Nossa Senhora é a filha predileta do Pai, porque no meio de tantas mulheres, quando o profeta Isaías fala, te darei um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Agora, que virgem?
todas as virgens ficaram também na expectativa. Então, e ela foi a escolhida. Simples, pobre, jovenzinha, 14 anos. Pobre assim, não era miserável. Pobre, uma pessoa comum, normal, filha de Joaquim e de Ana, que também tiveram ela já na velhice, mas os homens bons, o casal bom, né? Aquele casal era um casal muito bom. Mas que estava na periferia, né, pai? Mas que não estava no palácio, não que é assim. onde que as grandes virgens esperavam para dar a luz a esse Salvador, que achava que ia vir porque a promessa de que seria rei achava que era uma realidade humana, mas estava na periferia. Deus vai na periferia. Na periferia e busca. Então é alguém muito integrado, de uma vida muito digna. Então o que acontece? Não saía pedindo esmola, não vivia debaixo da ponte, mas não eram ricos, não eram reis. E aqui começa o grande contexto do evento Jesus Cristo. Porque quem é ungido? Reis e sacerdotes. A Virgem Maria, como ela não era rainha, ela vem. O que Jesus faz? Aqui, no fundo, você pode imaginar que já está o cordão de onde levanta e de onde vai chegar ao batismo, porque o batismo católico, pela unção batismal, todos são elevados à categoria de sacerdote, de reis e de profeta. Quer dizer, quando Deus pega alguém da periferia e a eleva ao nível de rainha, porque ela é mãe do rei, e aí tem muita gente que não entende, quando a gente fala que Nossa Senhora é rainha, o cara não consegue fazer essa passagem, ele acha que isso é heresia, ele acha que isso é blasfêmia, ele acha que isso é idolatria, mas como é a mãe do rei, e mais do que isso, é o projeto de Deus em recuperar a humanidade. Maria é o projeto de Deus em recuperar a humanidade que Eva e Adão denigriram e na sequência deles, e você, meu amigo, e eu, quantas vezes denigrimos a condição humana, sendo piores até que animais, nas nossas ações e reações. Então, tem esse episódio, e aí essa mulher, ela faz uma coisa que é esplêndida. Interessante se eu falar dessa questão de denegrir o gênero humano, porque quando eu falava que Maria é a síntese do humano, a gente fica pensando assim, mas o pecado é próprio da condição humana. Não, o pecado veio depois. O humano é aquilo que nos eleva a Deus. Uma pessoa que é íntegra, que busca a santidade, que busca a Deus, sim, ela está sendo humana. Mas o pecado nos tira da condição de humanidade. Ela nos leva a uma coisa animal. Porque, por exemplo, um simples exemplo, quando eu não vivo a castidade dentro da minha condição, eu estou sendo como um animal, que eu vou e tenho relação com quem está na frente. Isso me traz uma desintegralidade do meu conceito de humanidade. E isso que você fala lembra também as pessoas abortistas, as pessoas que são a favor da eutanásia, da pena de morte, as pessoas que, elas na verdade, elas não conseguem, e a gente conversando e observando as expressões, ter esse conceito de humanidade que flerta, que dialoga com Deus. Aí vem toda a questão da antropologia. Desculpe eu falar essas palavras, a antropologia é estudo do homem, personalista, que vai levar as pessoas a se entender, o ser humano a se entender como pessoa. Então, eu me relaciono comigo, me relaciono com o outro, me relaciono com o mundo e me relaciono com o totalmente outro, que é Deus. Alguns vão dizer que Deus é fantasia. Alguns vão dizer que é fantasia humana. Mas, na verdade, Deus... Então, esses que pensam que Deus é fantasia humana, ele é a favor do sexo livre, ele é a favor, como eu já disse, de aborto, eutanásia, pena de morte. Ele é a favor de tudo aquilo que não preza a sacralidade do ser. Vê o ser como mais um, ou como uma parte que integra o cosmos. Ao passo que, quando você tem uma percepção religiosa, na perspectiva católica, você vai dizer o seguinte: não, eu integro o universo, mas eu sou o rei do universo. Jesus me criou como
Deus me criou como aquele que vai coordenar e vai melhorar a criação através da inteligência. E Jesus vem garantir isso. Adão e Eva fez a gente perder essa relação. E Jesus vem garantir isso. Então, Jesus dá um passo, inclusive no esquema mental, para que você perceba as coisas com mais lucidez, com mais clareza. Se você observar a própria história da salvação que está aqui na Bíblia, até o Novo Testamento, vem uma coisa de uma forma, às vezes passa uma ideia de um Deus carrasco, passa uma ideia de um Deus punidor, mas o Novo Testamento é a ideia de um Deus misericórdia. Então, o homem do pecado, tem lá o Isaías, tem lá Ruth, tem lá Esther, que tentam e que fazem um esforço, que o Papa Bento XVI vai dizer que também as mulheres na Bíblia, elas vão quebrando etapas para chegar à santidade, quebrando barreiras para chegar à santidade, não etapas, mas barreiras para chegar à santidade. E aí quando elas chegam, elas na verdade, aí são todas as mulheres, não só as mulheres cristãs, não só as mulheres de Israel, mas todo ser mulher começa a perceber Deus, a sentir Deus. Eu fico imaginando a mulher índia, a mulher africana, das tribos africanas, a mulher da China, né, do Japão, de toda a parte do mundo. Não só as mulheres de Israel, mas todas as mulheres, porque essa visão ampla que Cristo traz, que Maria entende, de que o ser humano é de Deus, não é um povo, não é um povo no sentido de uma raça. Aqui começa a quebrar vários tabus, quebrar o racismo, quebrar o barreirismo, os preconceitos que a sociedade tem. Por quê? Porque onde está o homem, ali está uma criatura de Deus, uma criatura magna, não uma criatura como o animal. O animal é importante, temos que cuidar deles, não porque eu estou infringindo uma lei, atenção, cuidado aí, eu devo cuidar dos animais porque no Gênesis Deus manda o homem cuidar. Quando eu cuido da vida, quando eu cuido da natureza, na verdade, eu estou obedecendo a Deus, estou no meu relacionamento também com os animais, no meu relacionamento com a natureza, com o mundo criado, eu estou me humanizando. E quando eu me humanizo, aí eu cito Frei Leonardo Boff, eu estou chegando perto do divino. Leonardo Boff dizia assim, Jesus era tão humano, que só podia ser divino. É uma expressão que ele fala, e eu acho isso lindo. Então, compondo nessa história, a Virgem Maria traz para a mesa da história essa percepção. Quando eu estudo a Virgem Maria, quando eu aceito a Virgem Maria como mãe de Deus, como mãe de Jesus, como cheia de graça, que é o que o anjo diz, eu, na verdade, falo assim, ela não me basta. Automaticamente, ela me aponta para o fruto do ventre dela. E quando eu chego a Jesus, eu vou ao Espírito, ao Pai Eterno. Então, a Virgem Maria é a criatura que esteve e continua, né, por sua assunção, mais próxima de Deus, né? Mais próxima de Deus. E ela é a mãe de Deus. Então, ela era a filha predileta do Pai, a esposa do Espírito Santo e a mãe do Deus humano. Eu não vou lembrar o santo agora, mas que ele compara Nossa Senhora, para ficar mais fácil, essa relação com a lua e o sol. Deus é o sol que tudo ilumina e Maria é a lua. Há um abismo enorme entre a lua e o sol, mas a lua a gente só vê o brilho dela porque ela é iluminada pelo sol. E a própria Imaculada Conceição, o próprio Apocalipse, no capítulo 12, fala uma mulher vestida de sol. Vestida de Deus. Vestida de Deus, do Espírito de Deus. E aqui, aí, quando ela assume isso, o que ela revela para nós? Para Deus, nada é impossível. O diálogo dela com o arcanjo leva a isso. Para Deus, nada é impossível. E, nesse momento, o que ela faz? Ela, de filha, ela sobe apressadamente e vai a Isabel. Isabel deveria ter 60 anos. Em geral, a lógica é outra. É a idosa, a mãe, que olha a filha que vai dar à luz.
A Virgem Maria, quando ela vai olhar Santa Isabel, tá? Que vai dar à luz, na verdade, ela está assumindo a maternidade universal. Porque ela, com 14 anos, vai lá ajudar outra. É o Novo Testamento que sobrepõe ao Velho, né? Ao Velho Testamento. Essa passagem é muito importante de ser feita, né? Não sei se todo mundo está acompanhando o nível da nossa reflexão, mas o Antigo Testamento agora passa a ressignificar o Antigo. O Antigo ali simbolizado por Isabel, que dá à luz ao último profeta, né? Que faz João a ponte. Batista. É visitado por Maria e Maria sobrepõe, ou seja, aquele que nasceu depois de João Batista já estava antes de João Batista. E o João reconhece isso. Eu não sou digno sequer de desamarrar as suas sandálias. Você imagina como que a lógica bíblica ela vai levando a gente a essa percepção e a essa condição de entender isso. E então, uma outra coisa que eu gostaria de ponderar para você é que a Virgem Maria, ela é a toda cheia de graça, portanto, cheia de graça, não tinha um pecado. Ela é cheia de graça porque Deus fez assim. Então, ela não é uma mulher comum. Por que ela não é comum? Ela é humana, mas ela não é comum. Por que ela não é comum? Porque ela é cheia de graça. E as pessoas comuns não são cheias de graça. Ela não tinha espaço para o pecado. Padre Cássio fala, ela transbordava de graça. Ela transbordava de humanidade nesse sentido próximo do divino, que é longíssimo, que você falou. E, então, você imagina, em Caná da Galileia, quando o menino dela fica grande, falta vinho. E eles falam, eles não têm mais vinho. Mas eu gosto de chamar a atenção para a seguinte reflexão aí. A Virgem Maria, usando a ideia do sol, o texto do Evangelho, capítulo 2 de São João, fala que teve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus foi convidada, também Jesus e os apóstolos. Também. O também coloca... Quem foi convidado foi Maria. Ele foi também. Mas, ou dissesse assim, esse casamento, Jesus não era o mais importante. Jesus, ele também foi convidado. Eu vou convidar a Jéssica e vou convidar também o noivo da Jéssica. Mas a minha amizade é com a Jéssica. Como ela tem um noivo, eu vou levar ela também. A Virgem Maria inverte tudo isso. Porque quando eles não têm vinho, tá? Quando acaba o vinho, ela chama Jesus. E Jesus faz o quê? O que o arcanjo fala para ela, o impossível. Quem transforma água em vinho? Ninguém. Aí quando ela fala que eles não têm vinho e Jesus transforma a água em vinho, o que ele faz naquela festa? O impossível. E aí todos creram nele, termina-se o texto. Então, o que ela fez naquele momento? Naquele momento ela mostra que aquele profeta, se quiserem, ou aquele sacerdote, ou aquele jovem, não era uma pessoa comum. Era Deus mesmo. Porque o impossível é Deus que revela. E quem está ali vê, nem se perde no vinho, mas se percebe que Jesus é Deus. E aí muda tudo. Bonito perceber essa importância de Maria na história da igreja e continua presente e importante na nossa vida, porque Deus veio no mundo através de Maria e o primeiro milagre de Jesus é também através de Maria. E a Maria tem a intenção de revelar que ela tem uma intenção de revelar que ele não é qualquer um. Naquele momento ela mostra, sem dizer, sabe-se lá, sem compreender, mas pela própria missão que Deus, o Pai Eterno, confiou a ela revela que Jesus é Deus. Olha que incrível. Então, quem fala, minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus é a cruz. E a hora da cruz é a hora que o mundo reconhece que ele é Deus. E é a hora de Maria também. Sabe? Porque na hora que Jesus fala para ela assim, mulher, eis aí o teu filho, ele fala mulher, quer dizer, mãe dos viventes, naquele momento, ele fala para ela assim, agora eu estou oficializando que você é a mãe do gênero humano. Do gênero humano. Não do povo de Israel só. Não do povo católico só. Não dos crentes, dos que creem só. Ela é mãe dos católicos, de todos que creem
e é mãe também dos ateus, é mãe dos que não gostam dela, é mãe dos que chutam a imagem dela, ela é mãe de todo mundo, e quem deu foi Jesus. Então ela é mãe do gênero humano, quer dizer, da raça humana. Querendo ou não. Querendo ou não querendo. Falando que ela é igualzinha a todo mundo ou não, mas ela é a mãe. E muitas vezes nós temos que agir como a Virgem Maria. Portanto, a devoção mariana está nos tecidos de Nossa Senhora, no DNA de Nossa Senhora. Mas no DNA não uma coisa, em um dado momento, tão claro para ela. O próprio Deus quis que a humanidade tivesse uma mãe. E Jesus fala assim, chamamos Deus de Pai. Pai nosso, não só meu. E na cruz ele fala, chamemos a Virgem de mãe, não só mãe minha, mãe nossa. E ela é rainha porque ele é rei. E é bonito que há um mês atrás nós celebrávamos a festa de Maria, Mãe da Igreja, né? Uma festa introduzida no calendário litúrgico pelo Papa Francisco para lembrar essa presença de Maria. Não ficou restrita lá nos evangelhos a Jesus, mas que é mãe da Igreja, é mãe de todos. Porque também, se você observa, mãe de todos, e o Papa não falou isso, tirou da manga. Se você pegar o capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, quando o Jesus é aceso ao céu, quem é que está com os apóstolos reunidos no cenáculo? Maria. Maria. É por isso que lá na comunidade dos Santos Arcanos nós vamos fazer o cenáculo. Eu vou fazer uma casa de Nossa Senhora com 120 lugares, para poder simbolizar essa casa dos apóstolos, esse cenáculo. E ali, quer dizer, ela preside a primeira novena, que é a novena de Pentecostes. Da ascensão do Senhor até Pentecostes, dá 10 dias, né? 40, 10 dias. A novena, a própria novena, o dia é a festa, o 10º dia é a festa. Então, a Virgem Maria nos leva, nós só fizemos uma parte para dizer onde surgiu a devoção à Nossa Senhora. A devoção à Nossa Senhora surge quando ela nasce. Aliás, ao contrário, quando o profeta a prediz, a anuncia, anos e anos antes dela vir. Quando Deus já pensa na salvação do homem, ele já pensa em Maria. Pensa em Maria. Então você imagina ali, surge. Então ser devoto de Nossa Senhora é natural, é como amar nossa mãe. E, mas tem gente, padre, e essa turma que não crê? Pode ser que você que esteja me assistindo fale assim, sabe por quê? Sabe de quem que é a culpa, Arthur? Sua, da Jéssica e minha. Porque nós não sabemos falar de Nossa Senhora. Às vezes nós falamos de uma Maria que a gente nem conhece, que a gente idealiza. Só que, por mais que eu crie uma fantasia sobre a Virgem Maria, nunca vai ser, ela vai ser tão grande como a Bíblia coloca ela para nós e a própria história da salvação. Muito obrigado por estar conosco. Divulgue esse vídeo, fala para outras pessoas, mande também perguntas para nós, você pode mandar pelo Facebook. Nós vamos tocar esse assunto e vamos aprofundar mais. DNA da Fé é o nome do nosso programa. Obrigado, Padre Camilo. Obrigado a você que nos acompanhou. Que Nossa Senhora possa interceder por cada um de nós. Que Nossa Senhora te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.